Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Eu te peço que você curta, compartilhe, confira se você está inscrito no canal. Se não tiver, vai estar escrito assim, inscrever-se. Significa que a sua inscrição caiu. Isso pode acontecer. Quando falam para nós assim, podemos ir além, né? Às vezes ficamos até irritados, não é verdade? Porque principalmente quando estamos estressados, quando estamos numa luta diária e algumas circunstâncias já vêm perdurando por muito tempo e a gente fala, meu Deus, como é que eu vou ter força para eu ir além? Mas quando nós olhamos para Cristo, né, e pedimos a Ele que aumente a nossa fé, Ele nos ajuda a ir além. Depende de onde nós estamos focados. Jesus, né, ele teve a transfiguração onde Pedro, Tiago e João estavam com ele, não é verdade? Isso tá lá em Mateus 17:1. Depois Jesus estava no Getsemane, novamente Pedro, João e Tiago estavam com ele. Pedro, João e Tiago sabiam quem era Jesus. Eles viram Jesus transfigurado. E depois, quando Jesus estava lá, Jesus falou para eles assim, olha, fiquem orando, né? Que eu vou mais adiante. E Jesus lá, na angústia que ele estava, ele disse, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas não se faça a minha vontade, a sua vontade, que já estava predeterminada desde a eternidade. Mas quando a gente fala para ir além, ali Jesus, ele foi além e ele nos convida a ir além. Porque às vezes quando nós mais vamos precisar de alguém, tal como Jesus precisou, alguém que conhece a nossa história, alguém que a gente já ajudou, alguém que chorou conosco, e às vezes nós ficamos no vácuo. Quando nós ficamos na frustração, na decepção, e aí o que Jesus nos ensina? Vamos além. Porque se Jesus não tivesse ido além, nós não teríamos a vida eterna. Então, realmente ir além é nós podermos dizer, e não só dizer, mas vivemos na maturidade espiritual de que ninguém nos deve nada. Sabe? Que na nossa angústia, né? Porque Jesus passou por uma angústia tremenda, ao ponto dele suar sangue. Porque ele sabia do propósito que havia para a vida dele. Então, a nossa angústia deve nos levar além, muito além de nós mesmos. E quando nossa angústia nos leva a amar realmente, a permitir que nós queremos viver o nosso propósito, a nossa ansiedade, as nossas cobranças, elas caem por terra. Porque o nosso propósito, o propósito das nossas vidas, ele vai nos levar, assim, a uma angústia profunda, mas vai nos liberar da ansiedade. O que seria, né, a ansiedade? Tudo aquilo à nossa volta, os nossos desafios, que muitas vezes falam o contrário daquilo para o qual Deus nos chamou, não é verdade? A ansiedade, eu já falei, é como todas as coisas externas nos afetam. Elas barulham a nossa cabeça, sabe? As nossas expectativas, principalmente com relação ao comportamento das outras pessoas. Por quê? A base das nossas vidas são os relacionamentos. E se nós não estivermos focados em Deus, nós não saberemos administrar os nossos relacionamentos. Nós não vivemos solitários, nem queremos viver. Mas nós temos que ter maturidade para entender, para aceitar que não são as pessoas que são responsáveis pela nossa realização, pela nossa felicidade, e que também nós não podemos atender as expectativas dos outros, e que também nós não somos perfeitos, nós vamos errar, vamos deixar de acertar muitas vezes, como deixaram de acertar conosco, e assim é a vida, sabe? As cobranças nossas e dos outros param conosco, quando nós vivemos o nosso propósito. Mas tem que ser, quando eu digo em angústia, é aquela angústia que vem mesmo de viver o propósito.
Porque não foi fácil para Jesus. Ver que os apóstolos tinham dormido. Mas ainda assim, em Deus, e a certeza do propósito levou ele a continuar. Quando ele falou para o pai, pai, alivia aí o que for possível, mas que não se faça a minha vontade, se faça a sua vontade. E ele foi levado até a morte. E mais angústias vieram. Pedro negou, sabe? Fugiram os apóstolos. E Jesus sofreu muito. Sabe? Mas a nossa angústia tem que se tornar tão grande, tão profunda, que ela vai silenciar todo o barulho da nossa ansiedade. E Deus vai nos dar essa convicção. Sabe? Essa angústia aí, ela pode se caracterizar para nós darmos um rumo diferente nas nossas vidas, em determinados momentos. Às vezes nós temos que dizer não, colocar limites, e vai doer, porque nós vamos ser rejeitados. E isso aí pode ser uma prova de amor para aqueles que estão à nossa volta. Porque nem sempre o sim é prova de amor, sabe? Às vezes é muito mais fácil você dar um não para o filho, para o neto que está ali insistindo com você e que você não quer ver ele sofrendo. Então você vai e se auto-sabota até, sabendo que não deveria, que tem a vozinha gritando, não dá, não dê, não faça. Mas aí você arruma, nós arrumamos várias justificativas às vezes para burlar essa voz, essa orientação que está vindo lá do coração de Deus para nós. Porque nós, sabe, é muito mais difícil para nós lidarmos em ter que dar o não do que o sim. Sabe, porque o não ele vai ficar atrás da gente, ele vai virar a cara. O resultado daquele não é um prazo maior do que o sim a gente vai ver ele alegre de imediato, mas o não vai levar ele a amadurecer e vai demorar um tempo. Pode virar a cara pra gente, dizer que não gosta mais da gente. Sabe, ninguém gosta de não. Tô falando de determinada situação. Às vezes, nós vamos ter que viver essa angústia, né? No silêncio. Porque depois que os nossos, né, nós já temos filhos crescidos e tudo mais, e não só filhos, nós vamos ter que silenciar muitas vezes. Quando nós achamos que nós estamos com a razão, e podemos até estar com a razão, mas vamos entender que o silêncio vale ouro. O silêncio também, como não, é um grande exercício de amor, amados. Então, no dia de hoje, né, como eu falo sempre, mais uma oportunidade que nós temos de procurar fazer a vontade de Deus, né? E procurar fazer a vontade de Deus pode nos levar a essa reflexão, a essa convicção de que, até anotei, a cura de qualquer ansiedade é a convicção de uma angústia genuína. Né? É uma angústia genuína, porque a gente sabe que a gente precisa, nós temos um chamado e ele grita para nós, sabe? Ele nos chama, ele nos convoca e nós temos a convicção disso e vai doer. Quando eu me permito, entendo que eu vou viver essa angústia, eu não vou me sentir prejudicada. Ou ainda que eu me sinta, eu vou encontrar em Deus, mesmo entre as lágrimas, um caminho de aceitação. Porque o caminho do amor, amados, ele é permeado pela dor. Porque para o nosso mestre foi assim. Sabe, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é ilusão nós pensarmos que será fácil. Não, não será fácil. Viver o evangelho de Cristo, viver a fé, andar nos caminhos de Cristo como um discípulo, é totalmente diferente do que ser multidão. Mas é um caminho de libertação, porque a angústia nos liberta. Ela alarga, ela estica a nossa capacidade de amar. Como eu estou falando, nós vamos além. Não na nossa força, nunca, mas na força do Mestre. Que ele nos disse, se creres em mim, fareis obras ainda maiores. Eu acho essa declaração de Cristo assim, sabe? Meu Deus, ela me sacode, ela me agita. Eu falo, meu Deus, como? Me ajuda, sabe? E tem uma passagem que fala na Bíblia, sabe? Você ainda não sangrou? É quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, nós sendo discípulos de Cristo, ele sangrou, ele recebeu
espinhos, pregos. Nós recebemos algo assim? Eu não recebi. Traição sim, rejeição, incompreensão, muita coisa. Tal como você deve ter recebido também. Mas não levei prego não, nem coroa de espinho, nem fiquei nua, não carreguei uma cruz, sabe? Então quando nós queremos fazer coisas maiores que Cristo, nós queremos ficar só com o lado do milagre. Não que nós precisemos ir para a cruz de novo, né? Como ele foi, que ele deu a vida. Mas para pensar na história bíblica. Pedro foi, ficar de cabeça para baixo. Quantos cristãos morreram queimados? E aí no século, bem depois, no século 12, 14, muitas pessoas perderam a cabeça por Cristo. Nós hoje não vemos, né? Vemos pessoas aí, né? Não negando Jesus e sendo executadas. Ainda temos, sim. Mas o lugar que nós estamos está muito confortável. Não está complicado, está muito fácil. Não está difícil. E nós precisamos ter essa clareza, essa percepção, sabe? Para nós não ficarmos com pena de nós e acharmos que estamos, né? Nossa, sofrendo demais. Porque é do ser humano, é de mim, é de você. Quando nós estamos passando por dificuldades, a gente se fechar, a gente é como se um vidro embaçado, né? Cheio de vapor, aquele vidro que você não vê nada quando você está no banho. Isso significa que é uma metáfora, né? O nosso mundo, é a nossa história, a nossa vida. Quando lá fora tem muita gente sofrendo. Então, amados, o convite para o dia de hoje é irmos além, sabe? Irmos além. Esse lugar nos coloca mais próximos de Deus, né? Morrer na sexta, né? Ser enterrado, ressuscitar no domingo. Esse lugar apertado vai nos apertar por nossas convicções, pelas nossas escolhas, de dizermos não quando querem que nós digamos sim, de as pessoas do nosso lado que nós amamos não estão escolhendo servir a Cristo, não estão escolhendo aquilo que nós escolhemos, que nós entendemos como amor, não compreendem o nosso chamado. E aí? E essa angústia, ela não vai diminuir não, ela vai aumentar, tá? Porque ela tem que se tornar tão grande, realmente, tão profunda, tão intensa, que ela silencia todo o barulho de fora, todo o julgamento, todo o medo, toda a frustração, toda a cobrança, tendo a convicção para o que Deus nos chamou. Mas para isso eu preciso ter convicção. Eu preciso saber do meu chamado. Preciso saber da minha identidade, que eu sou uma filha amada de Deus, e saber do meu chamado. E me fazer a seguinte pergunta: eu estou vivendo esse chamado? Isso vai nos libertar. Haja o que houver, nós iremos adiante. Estamos dispostos? Isso é muito libertador, amados. Isso nos faz entender que o outro pode ficar sentado, sabe? Você sabe que você está lá sofrendo, o outro está sentado, né? Talvez você peça que ele ore, você orou, mas ele não vai orar por você. Mas você sabe que você tem um Deus que está com você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho experimentado isso. De estar, assim, sabe? Nos braços do Pai, do carinho dele, da certeza. Porque eu tenho convicção do meu chamado. Então, haja o que houver, ele está comigo. E eu quero continuar sendo um discípulo de Cristo. Vamos orar? Você também quer isso? Tudo bem se você quiser pensar, realinhar, faz parte. Cada um está num degrau. Mas é bom que as pessoas saibam que, né? Testemunho nosso. Teve um dia que eu falei para Deus assim: ah, Deus, eu cansei, tá doendo muito. Ele falou para mim assim: eu vou te recolher. Falei: oh, vai recolher? Vou. E eu conversando de manhã quando eu acordei, eu falei: então, ó, Deus, mas é o seguinte, olha, eu não quero que você faça a minha vontade não, tá? Fiquei com medo, né? Assim, de não estar fazendo a vontade dele. Eu sei para onde eu vou. Eu não tenho dúvidas, então não tem esse medo.
E eu fui arrumar minhas coisas, fui arrumar roupa, que eu seria sepultada. Parece loucura? Pode até parecer, mas eu tenho esse nível com Deus de intimidade. Escrevi uma carta, fiz pra minha mãe. A pessoa que mais me preocupa é minha mãe. Aí eu falei pra ela, não fica não, a gente vai se encontrar logo, tal. Mas eu sabia a dor que eu tava passando. E aquilo foi uma maneira de me trazer a vida de novo. Ele me sacudir. Arrumei tudo, deixei tudo, escrevi as cartas, deixei as coisas de banco, tudo preparado. Falei, Deus, mas se você quer, ó, eu quero fazer sua vontade, tá? Me tira essa dor, tá profunda demais, ela tá me derrubando. E eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. Mas seja feita a sua vontade. Aí saí, né, pra pedalar. Fiquei assim pensando, vai ser agora, vai ser mais tarde? Ah, Deus, hoje é domingo, deixa eu ir no culto, eu queria ir no culto. Que horas vai ser? Se for na igreja vai ser muito legal, né? Nossa. Aí quando eu tô pedalando, eu escuto Deus de novo. Você tá pensando mesmo? Você tá querendo ir? As pessoas que estão envolvidas nessa dor aí, sabe o que elas vão dizer? 3 dias depois de você ter partido, o quê? Ah, ela é tão fraquinha e olha, tão fraquinha que ela não aguentou. Eu falei, como é que é? Eu tô conversando com Deus. Não, eu não quero ir embora, não. Eu não sou fraquinha assim, não. Que negócio é esse? E ali, sabe, aquela dor, aquela certeza que eu ia partir, né? Eu tinha certeza, ele tinha me falado. Você não vai, você vai ficar para você dar testemunho de quem eu sou na sua vida. E ele mesmo tratou comigo, né? Mas tá lá. Quer dizer, tá na minha outra casa. A carta tá lá, tudo, né? Até os louvores, sabe? Eu deixei tudo preparado. E eu fiquei, de certa forma, feliz, né? Porque eu sabia que aquela dor. Mas tinha algo dentro de mim dizendo assim: epa, peraí. A minha dor era legítima. Era muita dor. Foi como se passasse um furacão, saísse destruindo tudo. E eu sabia que eu teria que reiniciar. E que esse reinício não seria fácil. Eu não tinha nada arrumado na minha cabeça. Sabe? É como passar um vento, derrubar a sua casa, levar tudo, né? Tudo. Eu me senti um pouco Jó. Não foi uma morte propriamente dita, assim, literalmente. Mas foram perdas, assim, tremendas, sabe? Não tô dizendo de perdas materiais, não, de dinheiro não, tá? Também houve. Mas a perda foi pior. Foi um estilhaço tremendo. Não, foram vários ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, não é possível. Eu não quero ficar mais, Deus. Não dá. Eu não consigo, tá doendo demais. Né? E aí, eu passei por tudo isso. E tô aqui, graças a Deus, né? Com saúde, reiniciando tudo, crendo que realmente... Eu ainda disse pra Deus, mas eu tenho que fazer ainda o seu propósito. Você falou que eu faria, mas eu vou mesmo, é isso? Você vai permitir que eu vá? Nossa, eu fiquei feliz. Um dia eu fiquei. Depois ele, não, você tem que me revelar. Poxa, isso não te chama de fraca. Eu falei, então não vai adiantar nada. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, eu vou ser enterrada e ainda aí, ó. Ela foi uma fraca. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aquilo me sacudiu, sabe, lá no mais profundo. Só Deus sabe sacudir, nos sacudir, amados. Só Ele nos sabe nos trazer a vida novamente. Ainda que nada do que eu vivi tem mudado, assim, né? Alguns detalhes vem mudando, mas no geral eu não entendo ainda, não tenho respostas, tenho a dor ainda, né? Que Deus vem trabalhando comigo, mas ainda que eu não tenha as respostas, ainda que a dor não tenha se esgotado, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, que eu tenha que enfrentar muitos desafios, eu sinto a paz. Eu sinto a paz, eu senti essa angústia profunda, e porque eu tenho a convicção do meu chamado, eu tenho a convicção, né, de onde eu deixei de acertar, eu tenho a convicção de que eu não sou aquilo que disseram que eu sou, sabe? Né? Sabe? Então eu tô em paz, né? Eu vou além, eu estou indo além. Vamos orar? Ô papai, que ainda que eu não possa dizer claramente, né, que o senhor sabe que eu não posso, tudo que ocorreu comigo, não é o tempo ainda, um dia, mas o senhor conhece todas as coisas e eu quero que aquele que esteja me ouvindo, ainda que não compreenda no profundo, mas que o teu Espírito trabalhe, que o teu Espírito complete,
que mesmo um testemunho não tão aberto possa ajudar as pessoas, né? E que essa palavra, Deus, que o Senhor liberou para o meu coração, né, de ir além, Deus, possa fortificar, possa levar cada um dos meus irmãos além, né? Que eu continue indo além também, Deus, com a tua presença, com a tua alegria, com o teu cuidado de pai, com o teu cuidado porque você é pai, você é amigo, você é marido, você é irmão, você é mãe, você é tudo, Deus, que nós precisamos. E nós precisamos desse crescimento, dessa certeza, nós precisamos saber lidar com essa angústia, mas essa angústia que nos aperta, ela nos leva para mais perto de ti, tal como Jesus foi. E aí, isso nos liberta, Deus. Isso nos coloca próximos de ti, Deus. Fortes, felizes, em paz, descansados, ó Pai. E com um desejo muito grande de fazer a tua vontade e teu querer. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias.